Olá! A homossexualidade ainda é um tema que provoca grandes polêmicas e acaba envolvendo o encaminhamento de projetos de lei que reconhecem essa orientação sexual, um assunto cheio de preconceitos. Mas isso tem ganhado força na bancada federal e agora na estadual. De acordo com o Censo Demográfico 2010, o Brasil tem mais de 60 mil casais homossexuais que podem ter assegurados direitos como herança e pensão alimentícia. O Rio de Janeiro é o estado onde existe maior concentração de homossexuais declarados. Para discutir sobre a discriminação da opção sexual, convidamos o deputado Gilberto Palmares, Cláudio Nascimento, superintendente de Direitos Individuais, Coletivos e Difusos da Secretaria de Estado e Assistência Social de Direitos Humanos, e Júlio Moreira, presidente do Grupo Arco-Íris. Deputado Gilberto Palmares, vai ser votada uma proposta de emenda à Constituição que inclui a proibição de discriminar alguém pela opção sexual. Isso já existe em relação à cor, à religião, à pele. Queria que o senhor explicasse essa emenda para a gente. Primeiro, já existe alguns estados, algumas unidades da federação que já acrescentaram à sua Constituição, no capítulo que diz que é proibido discriminar alguém por etnia, por idade, por gênero, por procedência do país, acrescentaram o item orientação sexual. Então, nós aprovarmos essa emenda à nossa Constituição do Estado, significa nós nos colocarmos no mesmo patamar de avanço democrático de outras unidades da federação. Você falou ainda há pouco que existem 60 mil casais de homossexuais. E eu diria que existe um número infinitamente maior de cidadãos e cidadãs que são homossexuais. Independente de qual seja a opinião das pessoas, a população do Rio de Janeiro, os 16 milhões de pessoas que moram no Rio de Janeiro, tem pessoas de orientação heterossexual e tem pessoas de orientação homossexual. E eu apresentei essa emenda, eu sou um veterano militante do movimento sindical. Fizemos várias greves. E quando nós íamos fazer uma greve, trabalhava, por exemplo, na Embratel, figuras que eram heterossexuais ou homossexuais. Nós não dizíamos que uns podiam participar da greve e outros não. Nós cobrávamos que aqueles que são heterossexuais, aqueles que são homossexuais, participassem igualmente da greve. Na direção do nosso sindicato, de forma combativa, tinham também companheiros que são homossexuais. Então, por que não botar na Constituição também o respeito à orientação sexual de cada um? E no Rio de Janeiro, isso é fundamental, porque o respeito significa o seguinte: ninguém vai ser submetido a algum tratamento degradante, algum constrangimento, como é comum acontecer pela sua orientação sexual. Ninguém pode sofrer uma violência física, como ainda é comum acontecer no estado do Rio de Janeiro, por ter uma determinada orientação sexual. Eu vou dar um exemplo concreto. Em São Gonçalo, menos de 2 anos atrás, um garoto, um adolescente de 15 para 16 anos, foi espancado até a morte. E sabe o que levou as pessoas a espancarem esse garoto? O fato de o garoto ser homossexual. Então é esse tipo de comportamento que nós queremos ajudar a coibir, acrescentando na Constituição do Estado que ninguém pode ser discriminado por conta da sua orientação sexual. A LERJ já aprovou muitas leis aqui em favor, né? Estava lembrando aqui ainda há pouco, nosso companheiro Cláudio Nascimento, nós aprovamos a lei instituindo o dia de combate à homofobia, uma série de leis que são um avanço importante. Mas é fundamental que isso esteja na lei maior do Estado, que é a Constituição. Eu quero dizer aqui a questão seguinte: algumas pessoas vieram conversar comigo: você está fazendo apologia do homossexualismo. Eu não estou fazendo apologia nenhuma. Aliás, não é necessário fazer apologia nem do homossexualismo, nem do heterossexualismo. As pessoas têm a sua orientação sexual. Agora, eu não acho que seja coerente você dizer que é um combatente da causa democrática. Eu não acho que seja coerente você discutir que haja políticas que reduzam a violência no estado do Rio de Janeiro, sem considerar que você tem que ter leis que reduzam a violência contra segmentos da população que são sistematicamente submetidos à violência física, como são as pessoas de orientação homossexual. Cláudio Nascimento, Rio de Janeiro é o estado onde concentra o maior número de homossexuais declarados. Ainda existe essa discriminação naquele estado? Olha, existe muita discriminação ainda. Dentro do governo, a gente tem lá o programa Rio Sem Homofobia, com ações voltadas a atender vítimas de preconceito e discriminação homofóbica. E, para nossa surpresa, de menos de 1 ano, 10 meses de existência do Disque Cidadania LGBT, nós já recebemos mais de 3.600 ligações. E dessas, 1/3
em relação à denúncia de homofobia, discriminação, constrangimento, preconceito. E nós temos também, além do serviço telefônico, 2 centros de referência da cidadania LGBT, um na capital, no prédio central do Brasil, e outro na região serrana. E desses nós já fizemos mais de 1.600 atendimentos. E, de novo, 1/3 dos atendimentos são especificamente ligados à violência física, a constrangimento, a preconceito. Então, a gente está falando de uma discriminação que é algo concreto, não é algo subjetivo, que está só no campo filosófico da liberdade de opinião. Está falando que pessoas utilizam de uma ideia, de um pensamento contrário aos homossexuais e acham que tem o direito de tirar a vida, de discriminar, de demitir uma pessoa, de violentar uma pessoa por causa da sua orientação sexual. E cabe dizer assim, que é muito importante a gente explicar à sociedade o que vem a ser orientação sexual. A orientação sexual é a atração afetiva e sexual por uma pessoa do mesmo sexo, por uma pessoa do sexo oposto, ou por pessoas de ambos os sexos. Então, logo, quando o deputado quer incluir a questão da orientação sexual na Constituição Estadual, nos direitos fundamentais do cidadão, é para proibir qualquer tipo de discriminação em razão da sexualidade. Seja a pessoa homossexual, seja a pessoa heterossexual, seja a pessoa bissexual. Ou seja, bem objetivamente, se uma pessoa heterossexual sofrer um preconceito dentro de uma boate gay, ela poderá ser punida, inclusive, a partir da legislação. A mesma coisa que a gente espera se uma pessoa homossexual sofrer uma discriminação em um outro ambiente que se diga como padrão heterossexual, ela também ser protegida. Então, não se fala aqui de nenhum privilégio, de nenhum atendimento diferenciado, é uma perspectiva de afirmação de direitos, e principalmente direito de todos, porque não é uma lei, por exemplo, para proteger os direitos dos gays. É uma lei para proteger o direito de qualquer um que tenha uma expressão de sexualidade, seja a convencionalmente dita como normal ou a homossexualidade, todos têm o direito de ser tratado com muito respeito, com muito carinho. E por último, muito se confunde a ideia de orientação sexual com opção, ou com escolha, ou com condição. Ninguém escolhe para ser gay ou lésbico ou travesti, até porque se escolhesse, ia escolher o que fosse mais fácil conviver na sociedade, que é não ser discriminado. Então, se a gente já, para assumir a homossexualidade, já passa por vários obstáculos e preconceitos, então o que a gente espera é simplesmente ter legislação que dê esse direito, que proteja. E a Constituição Estadual realmente carece de incluir a categoria orientação sexual como também parte de proteção pelo Estado. O governo tem avançado com políticas estaduais contra a homofobia. Nós somos o único Estado do país que tem um programa estadual com envolvimento de recursos, com políticas públicas. Lançamos uma campanha publicitária contra o preconceito e a discriminação. E esse projeto de lei do deputado tem total apoio do governo do Estado. Júlio Moreira, você como presidente do Grupo Arco-Íris, que consequências essa discriminação, esse preconceito da sociedade traz ao público gay? Acho que também tem uma questão muito em conta, que é a questão mesmo da cultura, né? Cultural. Porque, obviamente, nós vivemos hoje num tempo onde as coisas são muito dinâmicas. A homossexualidade ela se expressa de várias formas. Então, você vai ter algumas tribos que vão sofrer mais preconceitos. Dentro desse universo da homossexualidade, tem, por exemplo, as travestis, que são hoje mais vitimizadas na questão da violência, principalmente porque elas quebram essa dualidade do gênero masculino e feminino. Elas transitam, elas quebram esse paradigma. Então, obviamente, elas vão sofrer desde a questão da rejeição na família, expulsão de casa, a dificuldade de se manter na escola, aprendendo, por isso ela não pode se qualificar para o mercado de trabalho, não consegue também emprego formal por causa da questão da aparência, da estética, o preconceito em si. E aí tem uma única opção, que é a prostituição. Então, como essa cadeia, ela leva uma série de mazelas a outros reflexos sociais que a gente precisa discutir. Então, a gente tem que entender que a homossexualidade, ela no fundo, ela não atinge somente, a homofobia, desculpa, não atinge somente os homossexuais, mas atinge a sociedade como um todo. Porque a população que está na rua, se prostituindo, de alguma forma, ela vai também influenciar na questão, por exemplo, de quem está convivendo naquele dia a dia, no cotidiano. E colocou uma questão que eu acho super importante. Tem algumas pessoas que têm vindo conversar comigo e dizem, não, mas esse teu projeto,
Eu, se quiser contratar uma babá para cuidar do meu filho, eu não posso, e não quiser uma babá que tem orientação homossexual, eu, pela sua lei, vou estar impedindo. Isso é uma falsidade, porque a Constituição diz que na tua casa você recepciona ou não quem você quiser, o teu espaço. Então, essa proposta de emenda constitucional não cria nenhuma obrigação de que alguém que vá contratar babá. Agora, cria sim isso que ele acabou de falar. Porque, veja bem, eu não sou livre de preconceito. Eu tenho preconceito, percebo em várias situações que tenho. Agora, a gente tem que combater o preconceito. Por exemplo, eu conheço um caso de família, conheço um caso concreto de um pai que, quando descobriu que a filha era homossexual, ele a colocou fora de casa, uma menina adolescente. Isso é ilegal, porque o fato de eu ter um filho ou uma filha de orientação homossexual não me desobriga como pai das responsabilidades que eu tenho. E isso ainda acontece com frequência. Então é esse tipo de violência que a gente quer coibir alterando a Constituição do Estado. Isso influencia, inclusive, no próprio desenvolvimento do indivíduo, enquanto sujeito humano, porque aí você agrega outras questões, a questão da autoestima. A pessoa com baixa autoestima, ela está vulnerável à violência física, a questão do uso de drogas e álcool abusivo, a questão da sua própria saúde. Então tem uma série de questões que a gente precisa debater de forma muito mais ampla. Se a gente, com a mesma sociedade que a gente consegue trabalhar de forma igualitária em oportunidades e direitos, a gente consegue evoluir. E é isso que a gente busca. E tem um elemento que eu acho que é importante destacar, que hoje o Brasil, com a decisão do Supremo Tribunal Federal no dia 5 de maio, que equiparou as uniões civis homoafetivas, as uniões heterossexuais, de que não pode haver dois estatutos ou duas legislações, uma que atenda a um grupo sexual e a outro grupo sexual fique sem nenhum tipo de retorno. Hoje equiparou os direitos e reconhece a comunidade LGBT também como entidade familiar. Então, assim, é um novo momento na contemporaneidade, no processo civilizatório brasileiro, que vai ser preciso incorporar através de legislações, de políticas públicas e tal. E tem um elemento que o Júlio levantou, que eu acho muito importante, é que uma legislação, ela serve para vários aspectos. Um é para gerar um fator importante nos homofóbicos de que agora o Estado tem um posicionamento claro de proibição da homofobia. Segundo, isso então ajuda a quebrar um ciclo de impunidade, porque há uma ideia de que é natural ofender, agredir e matar homossexuais. Isso no seio da sociedade. E ainda mais provocada por ausência de mecanismos legais que reconheçam a população no mesmo status que os outros. E, segundo, realmente gera na população-alvo, que vai ser protegida pela lei, um empoderamento, um fortalecimento da sua autoestima e da sua cidadania. E essas pessoas passam a perceber que o Estado também está preocupado com ela e ela passa então a também ter uma postura mais afirmativa de denunciar a violência, de buscar direitos. Então tem uma via de mão dupla excelentíssima para o poder público, para o processo de democratização brasileira também. Eu vejo também pessoas que falam, não, mas você está incentivando a grupos de homossexuais, que às vezes tem uma postura que choca as pessoas. Qualquer grupo oprimido, qualquer ele, etnicamente, por orientação sexual, até por uma autodefesa às vezes, é obrigado a adotar atitudes que chocam. Se a sociedade tiver um comportamento mais natural com todo e qualquer segmento... Outro dia eu estava lanchando num bar, tinha um casal, depois eu percebi, de gays, masculinos, discretamente conversando, batendo papo. As pessoas faziam observação. Então, esse tipo de observação é não reagir com naturalidade. Sim. O casal que estava ali não estava tendo nenhum comportamento que pudesse causar algum choque, algum distúrbio, algum barulho. Mas, mesmo assim, chamou a atenção a ponto das pessoas ficarem fazendo observação. Então, esse tipo de comportamento, muitas das vezes, leva a criar constrangimento. Aí, quando o segmento oprimido reage, toma uma medida que choca, sim, todo mundo bate em cima. Vamos tratar com mais respeito e com mais naturalidade, que aí as pessoas sendo aceitas com mais naturalidade, com correção, sendo respeitada a sua dignidade, também não vão ser forçadas em algumas situações a reagir de maneira mais forte.
Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o Alerj Debate, hoje falando a respeito da orientação sexual e da homossexualidade que ainda sofre preconceito. É só um instante, nós voltamos já já.